Alô você, será que todo crente verdadeiro deve ser rico? Será que quem sofre está em pecado? Será que doença, lutas e dificuldades são sinais de falta de fé? Pega esta visão aqui. Estamos vivendo uma geração que quer a coroa, mas rejeita a cruz. Quer milagres, mas não quer renúncia. Quer prosperidade, mas não quer discipulado. Hoje vamos desmontar uma das maiores mentiras dos nossos dias, a falácia do triunfalismo. Uma mensagem que promete vitória sem sofrimento, glória sem cruz e bênção sem obediência. E hoje vamos confrontar esta mentira com a palavra de Deus. Vamos mergulhar nesse tema que é sobre o triunfalismo. Alô você está na EBD na veia. A falácia do triunfalismo. A verdade que o mundo não quer ouvir. EBD na veia, Bíblia explicada com clareza e poder. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, verso 23. Evangelho sem cruz, bênção sem renúncia e glória sem fidelidade. E chegamos à lição de número 12 da classe dos jovens, a falácia do triunfalismo. Alô você! Estamos chegando praticamente portanto, estamos na penúltima lição do nosso segundo trimestre. Bom, o nosso texto principal, e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo de número 9, verso 23. Resumo da nossa lição. O triunfalismo distorce o evangelho ao prometer uma vida cristã sem sofrimentos, enquanto a Bíblia revela que a verdadeira vitória está na perseverança na cruz e na esperança eterna em Cristo. O nosso texto bíblico está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versos 14 a 17. Leamos, portanto, esse texto. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Que maravilha! A nossa introdução, queridos irmãos, ela fala sobre esta lição propõe-se apresentar a falácia do triunfalismo, denunciando seus equívocos e reafirmando a genuína fé cristã que se manifesta na humildade, na integridade e na dependência de Deus. Vamos analisar três aspectos importantes: a simonia como raiz do triunfalismo, os artifícios, usados por seus proponentes e a refutação bíblica dessa falsa teologia a partir da doutrina bíblica pentecostal. Bom, os pontos da nossa lição. Ponto 1. Refletir a respeito da comercialização da fé e da bênção. No ponto 2, apresentar os artifícios do triunfalismo, identificando a ênfase na prosperidade material. E o terceiro, refutar o triunfalismo. Ora, como está dividida a nossa lição hoje? A simonia e suas manifestações na igreja contemporânea. A definição bíblica de simonia, a comercialização da fé e da bênção, o espírito mercenário na pregação. Agora, os artifícios dos triunfalistas, sinais e sintomas. ênfase excessiva na prosperidade material, a doutrina da confissão positiva, negação da realidade do sofrimento e da perseguição, refutando o triunfalismo. Primeiro, o equilíbrio entre a soberania de Deus e a racionalidade humana, a valorização da cruz e do sofrimento redentor, e a pureza da pregação e a dependência do Espírito Santo. Bom, a simonia e suas manifestações na igreja contemporânea.
No nosso primeiro tópico, nós temos o seguinte: definição bíblica de simonia. O termo simonia tem origem na história narrada em Atos capítulo 8. Trata-se do pecado de tentar comprar o dom de Deus, como fez Simão, o mágico. Ele tentou comprar com dinheiro o poder de impor as mãos para que outros recebessem o Espírito Santo. O apóstolo Pedro o repreendeu severamente, dizendo que seu coração não era reto diante de Deus. Essa atitude representa uma tentativa de transformar algo sagrado e espiritual em mercadoria, negando a natureza gratuita e graciosa da ação divina. E aí nós temos o seguinte, olha aqui, ó, uma representação de um cartaz falando, né, sobre a bênção em dobro, o milagre financeiro, a restauração total. Qual é o perigo disso aqui? A superênfase. Como nós vamos refutar o triunfalismo, lá no terceiro tópico você tem que ficar comigo até a lição para a gente aprender a refutação disso, ok? A comercialização da fé e da bênção. A comercialização da fé é um sintoma grave da teologia triunfalista. Programas de TV religiosos que promovem campanhas de fé com ênfase em doações financeiras para obter milagres contribuem para transformar o evangelho em um produto de mercado. A bênção é apresentada como uma moeda de troca, e o fiel é ensinado a investir no negócio espiritual, esperando o retorno. Essa visão deturpa a graça de Deus e coloca os crentes sobre um jugo legalista e opressor. Em vez de enxergarem Deus como Pai amoroso, começam a vê-lo como um empresário divino que só responde àqueles que pagam. Deus é mais. No terceiro e último tópico, o espírito mercenário na pregação. Hoje, infelizmente, não são poucos os que moldam a mensagem conforme o interesse da audiência, visando agradar, arrecadar e conquistar popularidade. O evangelho é adaptado, diluído e manipulado para se tornar palatável e lucrativo. O pregador mercenário não se preocupa com a glória de Deus nem com a salvação das almas. Ele visa o próprio benefício, transformando o sagrado em espetáculo. Suas palavras soam convincentes, mas carecem de unção. São mensagens sem cruz, sem renúncia e sem arrependimento. Bom, o triunfalismo é uma falsa visão da fé cristã. Esse triunfalismo ensina que o crente verdadeiro deve ver sempre vencendo, prosperando e conquistando. Mas Jesus disse algo completamente diferente. No mundo tereis aflições. O evangelho nunca prometeu ausência de lutas. Ele prometeu presença de Deus em meio às lutas. A verdadeira vitória não é a ausência de problemas. A verdadeira vitória é permanecer fiel, mesmo em meio aos problemas. Quando nós estamos falando sobre a simonia e suas manifestações do triunfalismo, precisamos entender que a palavra simonia nasce da atitude de Simão, o mágico. Ele tentou comprar com dinheiro aquilo que Deus concede gratuitamente. Pedro respondeu de forma severa: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. É querer comprar as coisas de Deus com dinheiro. Não, o dinheiro tem uma outra finalidade. O que vem da graça não pode ser comprado. O espírito não está à venda. A unção não está à venda. Os dons não estão à venda. E é muito importante fazermos uma pergunta. O que existe hoje que tenta transformar a fé em comércio? Que a ingenuidade das pessoas, né? Daqueles cristãos que não têm conhecimento bíblico e que também, nas suas igrejas, com certeza, não têm escola dominical. É importante que a escola dominical seja destacada aqui como uma forma de você estudar o evangelho pleno. Pastor, o que seria o evangelho pleno? O evangelho pleno são todos os assuntos relacionados ao evangelho, ao cristianismo, a renúncia, né? A família, a missão da igreja, as responsabilidades do cristão junto à sociedade. Jesus ensinou a pagar imposto, irmão. E dentro do triunfalismo não se vai falar isso, ok? Jesus, o evangelho completo é aquele que ensina que também teremos provas. Porque o próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Nós somos perseguidos de todas as áreas. Nós somos perseguidos em todas as áreas, melhor dizendo, no trabalho, aonde formos. Ou seja, nós teremos aflições. E especialmente eu que fui missionário, quero destacar que o sofrimento faz parte da missão também. E quando eu estou falando em o missionário sofrer, eu não estou falando necessariamente de sofrer na área financeira, porque existem outros sofrimentos maiores que a área financeira. Ah, ok? Então é muito importante isso. O missionário sofre de várias outras maneiras, não é só na questão financeira. Pode haver algumas dificuldades relacionadas ao dinheiro, mas não o foco necessariamente seja esse. Porque anteriormente tinha-se uma ideia que missionário tinha que passar fome. E
essa ideia não é fazer missão. Então, quer dizer que todos os pobres fazem missão porque estão passando fome? Não, claro que não. A igreja que envia tem a responsabilidade de manter o missionário. Não vejo nenhuma dificuldade nisso. Isso não é triunfalismo, né? Por quê? O que é o triunfalismo? O triunfalismo frequentemente transforma a bênção em moeda de troca. É literalmente e na prática uma comercialização da fé. E aí eu quero elencar isso aqui para vocês. É vender óleo ungido, é vender bombom ungido, é vender, vamos dizer assim, objetos, né, que se tornam uma mercantilização, venda e troca. Você olha, compra isso aqui, coloque lá no seu armário da despensa e vai multiplicar. Irmão, isso não existe. Isso é uma forma de ludibriar as pessoas, porque não é um objeto que vai trazer a cura, mas são atitudes em relação ao seu orçamento, né, familiar, né, a sua fidelidade a Deus, óbvio, tá? Que vai resultar nas bênçãos que Deus já determinou, mas tem que haver um sacrifício. E mesmo assim, você vai passar por prova. A pessoa passa a acreditar no triunfalismo que se eu der, Deus é obrigado a me dar. Bom, primeiro, Deus não deve nada a ninguém. Mas a Bíblia ensina que Deus não é um empresário celestial, ele é pai. Então guarda essa palavra aqui. Quem negocia com Deus perdeu a essência da graça. Você serve a Deus pelo que ele é ou apenas pelo que ele pode lhe dar? Alô, você. E aí vem o espírito mercenário. Paulo denunciou aqueles que comercializavam a palavra de Deus, já no tempo de Paulo. E olhe que no primeiro século, ok? Entenda que no primeiro século da era cristã já havia uma mercantilização da fé. Hoje, muitos moldam a mensagem para agradar o público. Não pregam arrependimento, não pregam santidade, não pregam a cruz, pregam apenas sucesso. Então pega essa visão, quando a cruz desaparece do púlpito, o evangelho perde a sua essência. Eu não me esqueço de uma experiência que eu tive, que em uma determinada igreja, eu ministrei sobre o novo nascimento. E uma pessoa que tinha muita condição, podia ser também outra pessoa que não tivesse condição nenhuma, e questionou com o pastor presidente do local, que aquela mensagem foi muito dura, que aquela determinada pessoa não iria liberar o perdão, e tal, tal, tal. E, por conta dessa mensagem que eu ministrei sobre o novo nascimento, eu passei simplesmente 5 anos sem utilizar o púlpito. Porque a mensagem do novo nascimento desagradou uma pessoa que era uma pessoa que tinha uma representatividade muito grande na igreja. Só que a mensagem do novo nascimento não é uma invenção minha e não é invenção de nenhum ser humano. Foram palavras de Jesus: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Porque a visão dessa pessoa era uma visão de um evangelho fácil, do triunfalismo, que nada de mal nos acontecerá. Eu sempre digo em algumas pregações que o típico evangelho estilo Disney World. Evangelho estilo Disney World. Nada de mal nos acontecerá. A vida vai ser um parque de diversões. Vai não, porque Jesus disse exatamente o contrário. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Haverão momentos de luta, haverão momentos de doença. Você vai ter vários embates e saiba que, como cristão, você será rejeitado, você será perseguido por causa dos seus valores, por causa de você ser um cristão, de você defender os princípios bíblicos e viver os princípios bíblicos. Talvez você não seja nem um apologeta, o apologeta é aquele que defende a fé, né? A Bíblia manda você estar preparado para responder a quem te perguntar. Os apologetas são aqueles que, assim como os professores de teologia como eu, a gente defende, né, os valores cristãos e entramos em debates, às vezes, para estar informando o que de fato nós cremos. Talvez você não seja nem um apologista, mas só o fato de você viver os princípios bíblicos, você será criticado por isso. Então, você no mundo tereis aflições de todo jeito. Irmão, me preocupa muito quando um cristão agrada muito ao sistema em que ele está inserido, ao sistema do mundo, porque ele sempre estará na contramão. Por quê? Porque os princípios de Deus são diferentes dos princípios do mundo. Tá? E a Bíblia deixa, mas muito claro, não vos conformeis, ou seja, não tenhais a mesma forma que o mundo tem. Tá? E o que é mais importante? A popularidade ou a fidelidade à palavra? É uma pergunta que só você pode. Sua igreja ainda controla Pix procurando comprovantes no WhatsApp?
No Concilia Pix, cada dízimo, oferta ou missão possui um QR Code exclusivo. E com apenas alguns cliques, você acompanha todas as contribuições para a obra em tempo real, direto pelo celular. Acesse de qualquer lugar. Mais organização e controle e menos retrabalho. Acesse o link na descrição ou envie uma mensagem no WhatsApp. Os artifícios dos triunfalistas. Vamos lá. Bom, a ênfase excessiva na prosperidade material. Aqui é que está o cerne da questão. Em um livro que eu li chamado A Sedução do Cristianismo, de David Hutter, ele fala sobre o perigo da superênfase no meio cristão, no cristianismo. Toda vez que houver uma superênfase dentro de um determinado assunto, como por exemplo aqui prosperidade material, vai haver enganos e vai haver atropelos do próprio texto bíblico, porque a Bíblia fala sobre o rico, mas a Bíblia também fala sobre o pobre. A Bíblia fala sobre prosperidade, mas a Bíblia também fala sobre pobreza. Então, o evangelho pleno, e é importante esse termo evangelho pleno, porque é ensinar toda a palavra de Deus, todas as coisas que eu vos tenho mandado. A gente não pode, evidentemente, esquecer alguns detalhes, né? Olhe, ênfase excessiva. Ministrações que só pregam sobre prosperidade material. Irmão, pelo amor de Deus, não é só prosperidade material, né? Observe, houve uma igreja que eu li quando eu estava fazendo missões, estudando missões na escola de missões, morando na escola de missões, e que era uma igreja totalmente missionária. Bom, ela era totalmente missionária porque todas as suas atividades estavam envolvidas para o ministério da missão em si. O foco era total. Ótimo, eu sou missionário, isso é ótimo, seria o ideal. Mas espera aí, tem outras coisas que a igreja precisa também trabalhar. Por exemplo, a família. A igreja também tem que trabalhar na questão da educação. Tá? Não pode ser só todos os domingos culto de missão. Não pode. É super ênfase, é uma super ênfase em um assunto só, enquanto que a Bíblia ela é muito completa. O evangelho é pleno. Então tem vários assuntos. Aí nós temos a prosperidade material em si mesma, não é algo errado ou pecaminoso. Observe a fala disso aqui. Não é errado ou pecaminoso. No entanto, torna-se uma armadilha quando ela é colocada como evidência principal da bênção de Deus. Porque existem pessoas que têm prosperidade material e não creem em Deus. E pasmem, fruto do trabalho, porque ser próspero material está relacionado a algumas leis acerca da prosperidade. Não tem nada. E tem gente que é próspero material, mas não tem nada de Deus, irmão. Não, nem crê em Deus. Então, não significa que a pessoa ter prosperidade material, significa que ela é abençoada por Deus. Até porque, de onde vem essa prosperidade material? Qual é o fruto do trabalho dessa pessoa? Você vai me dizer que uma pessoa que trafica, uma pessoa que comercializa drogas, uma pessoa que rouba o Estado, uma pessoa que falsifica e que tem uma casa boa, tem um carro bom, aparentemente são pessoas que têm uma vida estabilizada, elas estão sob a bênção de Deus? É sério isso? Ai, meu Deus do céu, não, aqui não. É os atos que fazem a pessoa receber a bênção de Deus ou não, é as ações dessa pessoa. Né? O triunfalismo comete o erro de apresentar o sucesso financeiro como sinal inequívoco da aprovação de Deus. Isso aqui é uma das falácias mais errôneas que precisamos destacar bem, né? Essa doutrina ignora a vasta galeria bíblica de homens e mulheres fiéis que, embora pobres, eram riquíssimos diante de Deus. Ao ensinar que a riqueza é o padrão para medir a fé, o triunfalismo gera culpa e frustração nos corações sinceros que enfrentam dificuldades. Aí agora vamos para o nosso segundo tópico, né, que é a doutrina da confissão positiva. A confissão positiva, em sua essência, é o ensino que aquilo que declaramos com a boca se torna realidade. No triunfalismo, ela se transforma numa espécie de decreto humano que tenta obrigar Deus a agir. A confissão é então reduzida a uma fórmula mágica: declare e acontecerá, ignorando-se a soberania de Deus, o tempo divino e os processos da vida cristã. Essa abordagem transforma a oração em encantamento e afasta os crentes da submissão ao Senhor. Interessante isso aqui, porque é totalmente contrário ao que Jesus ensinou. Lá na oração que Jesus ensina, ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E Paulo, quando ele ensina em uma das suas cartas, Paulo diz o seguinte: você não pode dizer que amanhã você vai viajar,
que amanhã, chegando lá onde você for viajar, você vai comprar, você vai vender, vão negociar, vai fazer, vai acontecer. Você não pode dizer isso. As pessoas não evangélicas podem falar isso, nós cristãos não. Por quê? Porque o apóstolo ensina, ao invés de dizer isso, você deve dizer assim: se o Senhor permitir. Você sabe o que significa isso? Submissão. Você sabe o que significa isso? Colocar Deus em primeiro Deus. Se for da vontade de Deus. O cristão trabalha dentro da vontade de Deus. Então, essa questão de confissão positiva não funciona dentro da realidade do evangelho pleno, do evangelho bíblico. Por quê? Porque a Bíblia, vamos dizer assim, ela doutrina, ela ensina que nós não devemos falar e achar que tudo vai acontecer. Ah, pensou se fosse assim, meu Deus, nem a possibilidade de você disser. Então, o cristão tem que tomar o devido cuidado de dizer as coisas, colocando Deus em princípio, se for da vontade de Deus, vai acontecer. E nós temos vários exemplos bíblicos, né, de que homens de Deus intentaram fazer o bem e Deus disse: não vá não, não vá não. Uma das coisas muito importantes na missão que a gente aprende é que Paulo foi impedido de pregar o evangelho na Ásia. E está assim escrito: o Espírito Santo não lhes permitiu que pregasse naquele momento, naquele tempo, naquela hora, o evangelho na Ásia. E eles tentaram ir para Bitínia, que era uma outra cidade. E o Espírito de Jesus não o permitiu. Irmão, isso significa dizer que mesmo para a obra de Deus haverão limitações por conta da soberania de Deus. Deus é soberano? Maravilhosa essa lição. E aí, em terceiro lugar, a negação da realidade do sofrimento e da perseguição. O triunfalismo pega um evangelho sem cruz, sem espinhos, sem lágrimas. Ele promete uma vida de vitórias constantes, ignorando que o próprio Cristo advertiu: no mundo tereis aflições. João capítulo 16, verso 33. A perseguição, o sofrimento e a dor fazem parte da caminhada cristã. Ao negar essa realidade, o triunfalismo gera crentes despreparados para as adversidades. E aí, meus amados, nós temos os artifícios dos triunfalistas. Prosperidade como medidor da fé. O triunfalismo ensina o seguinte: rico igual a abençoado, pobre igual a sem fé. Mas isso não encontra apoio na Bíblia. Jesus nasceu humilde, os profetas sofreram e os apóstolos enfrentaram perseguições. Paulo enfrentou prisões. Não guarde essa palavra aqui. A maior riqueza do cristão não está na conta bancária. Alô, você. Está na sua comunhão com Deus. E aí eu preciso perguntar para você: se Deus nunca lhe desse bens materiais, ele ainda seria suficiente para você? Seria? A confissão positiva ensina que declare e acontecerá. Determine e você vai receber. Mas Jesus ensinou: seja feita a tua vontade. A oração bíblica não tenta controlar Deus. Não, não. Ela se submete a Deus. Então pega essa visão. Fé não é obrigar Deus. Fé é confiar em Deus. E a pergunta que não quer calar é essa: você ora para que Deus faça a sua vontade ou para descobrir a vontade de Deus? Boa pergunta. E aí vemos a negação do sofrimento. O triunfalismo promete sem dor, sem lágrimas, sem perseguições. Mas a Bíblia afirma: todos os que querem viver piedosamente sofrerão perseguições. Jesus sofreu, os apóstolos sofreram, os profetas também sofreram. E por que nós seríamos diferentes? Por quê? O sofrimento não é sinal da ausência de Deus. Não, de jeito nenhum. Muitas vezes é o lugar onde Deus mais trabalha em nossas vidas. Que maravilhoso ouvir isso, tá? Então guarda isso no teu coração. O sofrimento não é o sinal da ausência de Deus. Não, de jeito nenhum. Muitas vezes é o lugar onde Deus está trabalhando na nossa vida. Agora vamos refutando o triunfalismo. E eu quero que você não se esqueça de dar o seu like aí, viu? Bom, agora entramos no tópico que é importante que você preste bem atenção, porque estaremos refutando o triunfalismo, ok? Com base na nossa lição. O equilíbrio entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A doutrina bíblica pentecostal ensina que devemos buscar a Deus com fervor, mas também descansar em sua soberania. Há momentos em que a resposta de Deus será não, ou ainda não, e isso não diminui o seu amor ou o seu poder. O segredo da vida cristã está em confiar mesmo sem entender, obedecer mesmo sem ver e crer que a graça de Deus é suficiente. Esse equilíbrio protege o crente da frustração triunfalista e o conduz a uma maturidade espiritual. E agora vamos para o nosso segundo tópico: a valorização da cruz e do sofrimento redentor. O triunfalismo tenta remover a cruz da jornada cristã, mas isso é impossível.
Uma fé sem cruz é uma ilusão. A cruz nos ensina a humildade, a dependência, o amor sacrificial e a perseverança. A teologia pentecostal deve sempre exaltar a cruz. É nela que encontramos salvação, cura, libertação e vida eterna. O verdadeiro triunfo cristão começa na rendição. Alô, você, rendição. Agora, o terceiro e último tópico, a pureza da pregação e a dependência do Espírito Santo. O verdadeiro ministério é aquele que depende do Espírito Santo, que prega com temor e que não está em busca de lucros, mas da salvação das almas. A pregação deve ser ungida, bíblica e centralizada, evidentemente, em Cristo Jesus. Sempre em Cristo Jesus. Nosso foco. E agora, queridos, chegamos, ao tópico de número 3, que é refutando o triunfalismo. Primeira coisa que a gente precisa é ter argumentos para refutar esse ensinamento do triunfalismo, né? Primeira coisa que precisamos destacar é que Deus é soberano. A fé pentecostal ensina a orar, a buscar, a clamar e a perseverar. Mas também ensina a descansar na soberania divina. Às vezes Deus responde sim, às vezes ele responde espere, e às vezes Deus vai dizer não. E o não de Deus é fruto da soberania dele. Por que o não dói mais do que o espere e do sim? Porque o sim parece ser um sinal verde para tudo que vamos fazer. E não é bem assim. Nem sempre o sinal estará verde. Não, nem sempre. Se você observar bem, em uma sinaleira, o sinal ele está sempre mudando. Porque existe o tempo certo para fazer as coisas. E é importante que se destaque. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do sol. E Deus determina isso porque Ele é o Senhor do tempo. Senhor do tempo. Ele é o Deus que conhece o tempo. O Deus que dirige o tempo. E Deus não se perde dentro do tempo que Ele criou. Por quê? Porque o poder dele é muito grande. A soberania de Deus, irmãos, está acima da nossa capacidade humana de entender essa sabedoria. Ou essa soberania, esse poder. Por isso que é todo poderoso ele é. Porque ele é onipotente, é todo potente, todo poderoso. Ele é soberano. Soberano, ele está acima de tudo e de todos, do tempo, das eras, das pessoas. Ele está acima de tudo, dos governos, das leis, ele está acima de tudo. Então, é importante que a gente entenda que Deus continua sendo Deus. Ele vai continuar sendo Deus. E aí uma pergunta inquietante, né? Você continua confiando quando Deus responde diferente do que você queria? Por que nós nos angustiamos tanto? Né? É uma pergunta. São coisas do triunfalismo. A cruz é o centro. Vamos vencer o triunfalismo dizendo que a cruz é o centro. Não existe evangelho sem cruz. Não existe discipulado sem renúncia. E não existe crescimento sem entrega. Então pega essa visão aqui. A coroa vem depois da cruz. Nunca antes. Nunca. Jamais. Em nenhum contexto. Ok? Em nenhum dos contextos a coroa vem antes da cruz. Não, primeiro a cruz, depois a coroa. O verdadeiro ministério não depende de marketing. Não depende de manipulação. Não depende de espetáculo. Depende do Espírito Santo de Deus. Onde o Espírito Santo é honrado, Cristo é exaltado. Aleluia. Talvez você esteja vivendo uma luta, uma enfermidade, uma crise familiar, uma oração ainda não respondida. E talvez alguém tenha dito: você está sem fé. Você não tem fé. Mas Deus manda lhe dizer hoje: você não está derrotado porque está sofrendo. Você não perdeu porque está lutando. Você não está abandonado porque está chorando. A verdadeira vitória é conquistar caminhando com Cristo. Aleluia. Você vai conquistar, mas é caminhando com Cristo, andando e chorando. O triunfalismo não vai encaixar esse texto, mas é andando e chorando. Aleluia. O triunfalismo promete muito, mas entrega pouco. O evangelho promete Cristo e Cristo é suficiente. Aleluia. Guarde esta palavra final. A maior vitória não é conquistar o mundo, é permanecer fiel até o fim. Se esta lição edificou a sua vida, eu me peço encarecidamente que você deixe o seu like. Meu querido irmão, pelo amor de Deus, pelo amor de God, compartilhe esse vídeo, compartilhe com outros jovens, inscreva-se no canal. E, por favor, vamos declarar isso aqui, vamos? Eu escolho a cruz, porque aqui é EBD na veia.
Bíblia explicada com clareza, profundidade e poder. Pegue esta visão em nome de Jesus. Pronto, chegamos à conclusão desta maravilhosa lição. Na minha opinião, uma das lições melhores para a gente estar conversando, porque é um assunto que mexe com o conteúdo das pregações dos últimos tempos. E aqui é interessante, a falácia do triunfalismo é um desvio perigoso da fé bíblica, prometendo uma vida sem dor. O triunfalismo desvaloriza a cruz, ignora o sofrimento e transforma Deus em um distribuidor de bênção por interesse. Precisamos resistir às tentações do triunfalismo e manter nossos olhos fixos em Cristo. A verdadeira vitória é permanecer firme, mesmo nas provações. É crer quando tudo diz o contrário. É amar a Deus mais pelo que Ele é, do que pelo que Ele dá. Vivamos, pois, não segundo o triunfalismo, mas segundo o Evangelho. Que nossa fé seja sincera, nossa pregação pura e nossa caminhada perseverante para a glória de Deus. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família.